Olá, estamos aqui em mais um Conversa Leal, esse espaço criado por mim, doutora Caroline Leal, médica ginecologista, especialista em saúde da mulher, medicina integrativa, saúde, ginecologia regenerativa e tudo mais. É um prazer estar aqui com vocês de novo e nesse espaço, né, para a gente falar sobre tudo e sobre o universo feminino e somar para que vocês aí do outro lado aprendam e tenham cada vez mais conhecimento sobre a vida das mulheres e sobre tudo em geral. Então, aqui a gente fala de maternidade, de saúde, de espiritualidade, é um conjunto todo. Quem me conhece aí sabe. E se não me conhece ainda, aproveita para me conhecer. Então, clica lá, me segue, curte, compartilha, encaminha para as amigas no arroba doutora Caroline Leal. Nós estamos também no Spotify e no YouTube. Esse episódio hoje, em particular, tem um oferecimento aí de um grande parceiro meu, que é o Laboratório Wilrich Werner. Então, também já fica a dica aí para vocês colocarem a saúde de vocês em dia, né? Procurarem um médico, fazerem os seus exames laboratoriais. Hoje, cada vez mais, nós estamos falando de uma medicina preventiva e não apenas de doença. Então, obrigada, Laboratório Wilrich Werner, aí, pela parceria no Conversa Leal. E hoje eu estou aqui, gente. Olha, eu sempre falo que todos os episódios são muito especiais porque fazem parte do meu coração. Mas hoje eu estou com um episódio que eu acho que vai ser muito importante, porque nós estamos com uma médica. Então, assim, gente, é sempre muito difícil conseguir agenda. Então, já tem, acho que mais ou menos uns 3, 4 meses que eu estou namorando ela, desde que eu a conheço, na verdade, namorando para que ela venha e tenha esse bate-papo aqui com a gente. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre a saúde do nosso coração, né? Saúde cardiológica aí da mulher 40 a mais. Então, eu estou aqui com a médica cardiologista Tamires Dyer, não sei falar esse nome todo aí. Para mim, ela é a Tami, porque além de tudo, ela é minha amiga especial, é minha amiga próxima. Nossos filhos estudam juntos, então a Tamires tem, além da sua caminhada aí como médica que formou na Unic, que é em Cuiabá. Então, também a gente tem A uma gente tem uma história, né? Que história, a gente vai contar a aqui gente também vai ao longo do contar. podcast. E ela é formada em cardiologista aí, que, né, cuida da nossa saúde cardiovascular na Unicamp. Então, assim, ela tem que ser fera para estudar nessa escola, tá? A gente não é qualquer um. É mãe do Ricardinho, de 8 anos. Nossos filhos estudam juntos, né? Então, estuda ali com o Pedrinho. E mãe de uma figuraça O também, que é o Dudu, que é uma Duduzinho. fotocópia do Ricardo. Ela trabalha, gente, muito, lida com essa maternidade, é esposa do Ricardo também, que também é médico cardiologista. Tamires atende na região de Balneário Camboriú, mas que nós estamos aqui em Santa Catarina, então as cidades todas são muito próximas. Então, na verdade, a gente fala que ela atende aí num conglomerado de cidades, Uhum. né, Tamires? Mas ela está ali principalmente em Balneário Camboriú, então e tem a clínica e tem os plantões e tudo mais. Então, assim, abre espaço para você, Tamires, para você se apresentar. Mas quero de antemão agradecer muito o teu tempo e a tua disposição para ter deixado o teu consultório, as tuas atividades, o teu plantão. Ela estava de plantão até agora há pouco, tá, gente? Então é sério o negócio. E deixar os meninos e vir e pegar a estrada e vir aqui para topar, bater esse bate-papo comigo. Então, eu estou muito, muito honrada com a sua presença. Imagina, Obrigada. eu que agradeço, Carol. Eu agradeço o convite, me senti honrada de ter sido convidada assim, acho muito importante o que a gente vai falar aqui. Eu acho que é uma questão de missão mesmo, né? A gente precisa comunicar, a gente precisa passar o que a gente conhece, o que a gente sabe, e isso eu tenho certeza que pode impactar na vida das pessoas de maneira muito importante, enfim. Eu acho que isso vai fazer bastante diferença na vida das mulheres aí. E é isso, a gente tá tentando há um tempão. A minha agenda realmente é muito complicada, da Carol também. Mãe de 2, é aquela coisa toda, né, que É, você sabe. e sabe, Tamires, as pessoas perguntam para mim, eu escuto muito isso, sabe? Mas que loucura, você como médica inventou de ter um podcast. Primeiro porque eu sempre gostei muito de comunicar, desde pequena. É,
E eu acho que nós, médicos, a gente vem perdendo esse espaço de fala, né? Nós temos acesso a muita informação, então, e muitas vezes as informações ficam desencontradas, né? A gente tem a inteligência artificial aí também chegando. Então, eu acho que a gente foi perdendo um pouco essa nossa voz de fala e a nossa missão, que é, antes de qualquer coisa, porque medicina é um propósito de vida, né? Uhum. É a gente ensinar também outras pessoas a cuidarem de si e a ficarem bem. Exatamente, a gente está na era do conhecimento, né? Só que a gente também está tendo um conhecimento muito raso das coisas, né? Todo mundo Então, sabe tudo, todo mas não mundo sabe sabe nada. tudo, mas ninguém sabe nada. Uhum. Então, eu acho que falar o que de fato acontece, e isso a gente consome muita coisa, a gente como médico, a gente consome muita coisa e muita coisa que tem procedência boa. A gente tem que replicar aquilo que a gente sabe que vai impactar na vida da pessoa, a gente sabe que vai impactar nos anos de vida da pessoa, e não só da pessoa, mas como da família toda, né? Porque uma comorbidade de um ente querido impacta diretamente na nossa vida, né? E se a gente está falando de mãe, de mulher, a gente está falando de doença, de uma comorbidade no coração da casa, né? Somos o coração da casa. A mulher é o centro de tudo, né? Já É. falei isso em outros episódios. E eu acho também nesse momento de excesso de informação, então é o que eu falo muito em relação ao projeto do podcast, que ele acabou de fazer pouco mais de um ano. Se uma pessoa escutou, e se para aquela única pessoa deu um insight, A gente já fez nossa já fez missão. a nossa parte, né? A gente já cumpriu o que tinha para fazer. É. E eu acho que a gente está num momento também, né? Tamires, até pela região que nós estamos inseridos, as pessoas estão muito ligadas ao corpo, a mulher 40 a mais, que acaba sendo o foco, né, do que eu falo mais. Então, eu tenho um olhar mais para a saúde da mulher 40 a mais. Então, a gente fala muito de menopausa, a gente fala muito de câncer de mama, a gente fala muito de osteoporose. Mas como é que fica o coração da mulher 40 a mais? Então, assim, vamos focar na tua área, vamos falar sobre a saúde cardiológica para essa mulher 40 a mais. Tá. Então, assim, o que implica, o que acontece, o que ela tem que fazer? Vamos lá, fala. Assim, a gente sabe que a gente está falando da doença que mais mata no mundo. A doença cardiovascular, infelizmente, é o que mais mata no mundo. Mais que o câncer. Mais que o câncer. Mas todo mundo tem medo do câncer, Todo né? mundo tem medo do câncer. E todo mundo fica apavorado. E o tratamento do câncer é um tratamento talvez muito mais difícil do que o nosso. E as pessoas negligenciam o tratamento da cardiovascular. E eu acho que muito por falta de conhecimento, de conhecimento preventivo, né? A cardiologia, a gente fala de prevenção. Então, é possível prevenir. E aí, o que a gente diz? Nas mulheres, né? A gente tem quase 30% das mulheres morrem por causas cardiovasculares. Então, isso morre mais que câncer de mama, mais que câncer de colo de útero. Mas tem um momento em que o homem infarta mais. Aí tem um momento em que o risco é maior para a mulher. Para a né? mulher, depois da menopausa, o risco aumenta, né? E a mulher aumenta esse risco, né? E aí, o que acontece? A gente sabe que existe uma chance de prevenção de quase 80%. Então, se a mulher que chegou nos 40 anos, acima dos 40 anos, né? Enfim, 40 a mais, a mulher menopausada, enfim, né? Quando a gente tem esse risco cardiovascular aumentado, a gente sabe que a prevenção dela deveria ter começado desde lá de trás. Desde a primeira infância, inclusive. E é isso que as diretrizes têm trazido. A menina, ela tem que cuidar da alimentação, ter uma vida ativa. A adolescente, ela tem que avaliar, acompanhar os impactos que as doenças cardiometabólicas, endocrinológicas e ginecológicas causam a ela, né? A gestação já muda o nosso risco cardiovascular, então a gente vai trazer isso nesse podcast aqui,
Porque todas essas fases da vida da mulher são fases que a gente tem impacto cardiometabólico e que a gente consegue ter medidas que conseguem prevenir, melhorar a qualidade de vida, para quando essa mulher virar vovozinha, ela virar uma avó ativa, podendo cuidar dos netos, podendo ser feliz, enfim. E o coração a gente aprende, né? E muito da parte da fisiologia e da anatomia, né? Então, assim, é onde o sangue fica mais quentinho, Uhum. né? É um músculo ali involuntário, mas que traz os sinais de que também tem alguma coisa errada, né? Claro, Então, assim, claro. eu acho que ele é tão importante, mas tão Os sinais negligenciado. são sutis, né? A gente fala de uma doença muito silenciosa, mas a mulher tem que saber também tentar entender o coração dela, tentar ter percepção. E aí a gente tem uma questão cultural também. Quem que cuida de todo mundo? A mulher. A mulher. A mulher cuida de todo mundo e muitas vezes não tem tempo de cuidar dela. E a gente está vivendo uma vida moderna que está de uma certa maneira, nos estrangulando, né? É que, na verdade, né, Tamires, eu acho que, assim, sociológico, se a gente falar de antropologia e de sociologia, digamos assim, essa mulher, ela era o seio de casa, né? Vamos pegar a mulher de 50 anos atrás. Uhum. Muitas vezes ela não era ouvida, ou ela era ouvida apenas para aquilo que cabia ao cenário da mulher. Ela era Uhum. subjugada, ela sofria Uhum. abusos. E ela, em algum momento, ela tem a oportunidade, por exemplo, desse mercado de trabalho. Então, eu acho que ela agarra esse Agarra mercado de isso, trabalho fala com muita intensidade como um grito de liberdade, e né? ela só vem colocando, me dá aqui que eu aguento Eu mais. aguento. Uhum. Então, ela não dividiu tarefas. Ela cuida acrescentou a da ela. casa, ela cuida Uhum. dos filhos, mas ela pegou mais essa tarefa. E eu acho que em algum momento, sociologicamente falando, se é que existe esse termo, em algum momento foi dito assim: ah, você tá pegando isso, querida, então você tem que dar conta de tudo, Exatamente. né? Então a nossa régua tá muito A alta. A nossa régua é régua dessa alta. vida moderna, dessa mulher moderna, ela tá muito alta, porque ela tem que dar conta de De tudo. tudo. Na verdade, ela acredita que quanto mais ela consegue equilibrar os pratinhos, mais mulher ela é, né? Eu falo isso com propriedade. Acho que você passa um pouco por esse dilema também. Acho que todas nós passamos, né? E aí chega um momento que você fala: Meu Deus, pera, Que eu quero trabalhar, mas eu eu quero quero estar em trabalhar, casa. eu quero cuidar dos meus filhos, mas eu preciso cuidar de mim. E aí foi. Inclusive, eu tive esse insight, assim, né? E uma conversa muito impactante com uma amiga. Ela falou: Tamira, você tá cuidando de todo mundo, e você? É, e eu? E é uma frase muito verdadeira, tá, Tamires? E muito do meu dia a dia no consultório. Então, eu até faço sempre uma analogia e eu falo assim para essa mulher: já andou de avião? Né? Ou se você não andou de avião ainda, já deve ter assistido em algum filme, algo do tipo. E isso eu já citei aqui em outros episódios, que a máscara primeiro a gente coloca, né, quando tem alguma situação uma situação de emergência no avião, né? Então, assim, a orientação é que a gente Primeiro em coloque a máscara você. primeiro pra gente, para que a gente consiga ajudar o outro. É. Porque no momento né, da máquina, do avião lá perder a pressurização, se a gente não coloca na gente, a gente desmaia e não consegue nem ajudar nem a gente nem o outro, né? Então eu trago sempre essa analogia para essa mulher. Olha só, não é um egoísmo, é colocar em você para que você fique bem, para que você possa dar conta de todo o resto, de todos os seus sonhos, todos os seus desafios, enfim. Uhum. Aí o céu é o limite. E é uma luta isso, é convencer essa mulher de que ela tem que olhar para si, que ela tem que praticar o autocuidado, que ela tem que praticar o autoconhecimento, né? Que ela tem que trazer para essa vida dela mudança de estilos de vida. Outro termo que eu sempre falo muito é assim, ó, mini ilhas, né? Então também não é que agora a Tamires vai virar a maluca que não se preocupa mais com os meninos, com a casa, com o Não, pai, com o marido, não. Mas mini doses ao longo da sua semana, ao longo da sua rotina, de coisas para você, né? exatamente. De coisas que também te Às vezes motivam. aquele momento que a gente precisa estar em casa só paradinha, né? Sem barulho, sem nada. Ai,
É eu comigo mesmo. Eu acho que as mulheres têm que ter isso, mas isso as diretrizes têm trazido. E isso eu tô achando muito legal, esse movimento dentro da ciência, né? Primeiro, o olhar para a saúde da mulher, que por muitos anos foi negligenciado, né? Colocava todo mundo no mesmo balde ali, né? Gente, a saúde da mulher, o coração da mulher é diferente do coração do Mas, homem. Tamires, olha só, você se formou um pouco depois de mim, né? E, gente, deixa eu contar um dado curioso aqui, uma informação curiosa. É, eu, para quem não sabe, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e fui fazer faculdade de medicina em Cuiabá, na Federal do Mato Grosso. E, e vim para cá, né, para acompanhar a vida do meu marido, a vida profissional do meu marido. Enfim, estamos instalados aqui em Santa Catarina e eu conheço a Tamires, e a gente numa conversa, numa troca, no bate-papo, Tamires, você formou onde? Ah, eu formei em Cuiabá. Eu falei, não Ah, pode, como é que uma pessoa aqui no sul do país formou em Cuiabá também? E então, assim, nós não nos formamos no mesmo momento, até porque eu sou bem mais velha que ela, mas né, não tanto nos assim, não formamos tanto aí na assim. mesma cidade. Mas enfim, aí, tá vendo? Eu já nem sei mais do que eu tava E aí, falando. não, o mais engraçado disso tudo, dessa conversa nossa ali lá de Cuiabá, foi: ai, onde você morava? Ai, nossa, Eu esqueci isso, morava Tamires. atrás do mercado ali. Mas atrás, um predinho branco com. Sim, que tinha um quarto só. Meu Deus, eu morava ali. A gente morava no No mesmo mesmo prédio. prédio, e não sabíamos disso, e fomos descobrir agora, ó, É, fomos descobrir agora, meu Deus, temos até falhou. trajetórias semelhantes, né? Depois que com os meninos já, com os filhos. Então, assim, É. né? Provavelmente nós nos cruzamos em algum Ah, momento com e certeza, não né? sabíamos. Bom, Mas mas enfim, e voltando ali, né? Coisas de mulheres, né? A gente não, a sai do gente foco e volta no eu foco. sabia que esse podcast ia dar isso, porque eu falei, a gente vai abrir Mas mil eu acho que isso é a caixas. beleza, né? Somos multifuncionais. O importante é a gente fechar todas as caixas, Tamires. Exatamente, mas vamos lá. Então, assim, esse olhar que a ciência está tendo para a saúde da mulher é um movimento extremamente importante. Porque a gente está falando de um coração que tem uma fisiologia diferente. A gente tem os hormônios cardioprotetores nas mulheres que têm variabilidade ao longo da vida da mulher, e isso está sendo levado em consideração há muito pouco tempo, né, Carol? Mas olha só, Tamires, foi por isso que a gente lembrou da questão da universidade, né? É, Quando a gente estuda anatomia e fisiologia, a gente não estuda em um livro para a fisiologia feminina e um livro para a fisiologia masculina. A gente estuda no mesmo livro. é, Quando a gente estuda anatomia, tem um pouquinho ali para a parte ginecológica do é. aparelho reprodutor feminino, porque Ah, o nessa parte tamanho, né? Também nós roda. somos É, diferentes, mas assim, fisiológica, como funciona um corpo humano, a gente aprende igual. E não é. A não é. fisiologia, a forma como o corpo feminino funciona é muito É diferente muito do diferente. E masculino. às vezes a gente vem ter esse insight na residência médica. Quando você começa a ver, você fala, mas peraí, tá diferente. Ela chegou falando isso. Aí, mas é porque na mulher é assim. É, a mulher é assim. E aí a gente, né, enfim, e isso está sendo cada vez mais falado, ainda bem. A gente está tendo dentro da cardiologia movimentos e sociedades assim específicas para a saúde cardiometabólica da mulher. Então, isso é muito legal, a gente vai ter muita novidade. Isso é o lado bom, Mas né? E o outro lado bom é que a saúde cardiovascular, ela é prevenível. Então, eu falo para o meu paciente, falo, gente, é um comprimido e um copo d'água. Se for mais comprimido, são 2 comprimidos, 2 copos d'água, que você consegue, por exemplo, tratar uma hipertensão que lá na frente vai te gerar um um maior desfecho derrame, cardiovascular. um Derrame, um infarto. AVC, né? O infarto agudo do miocárdio, né? É, então, e além do beabá, né? Que a gente já sabe, que ninguém quer fazer, né? Existe muita dificuldade em implementar isso. Que é dormir direito, dormir. Aquele óbvio que tem que Aquele ser dito, óbvio que né? tem que ser dito. Se alimentar, diminuir ultraprocessados,
Excesso de álcool. descascar mais e desembrulhar menos, o excesso de álcool, o tabagismo, que graças a Deus, graças às políticas de saúde, a gente tem diminuído, né? Mas assim, Mas né, tá Tamires, voltando. a gente tem a diminuição talvez do cigarro clássico, né? Mas É, fica aí o alerta para você jovem que também tá é. aqui nos escutando, né? Pelo amor de Deus, gente, eu não sei nem falar o nome disso. É Viper, Vape. se é Eu vape, eu não falo pra sei. eles, eu falei, vocês estão fumando pendrive? Eu pergunto, tá fumando pendrive? Ai, não. Eu falei, olha, o diabo evoluiu, consegue ser pior. É, é. Aproveitando o que a gente estava falando ali, né, sobre a negligência também da saúde da mulher, né, Tamires, coisas que a gente vai se deparando assim. Apenas em 1993 que as mulheres começaram a entrar nos ensaios clínicos, né? Então, antes tudo que era testado apenas em homens. Saúde, 1993. Quando a gente traz para o meu cenário, né, para o cenário da ginecologia, a gente descobre que a sexualidade feminina funciona diferente da masculina, que também é aquele óbvio que precisa ser dito, mas que a Uhum. gente, né, sabe. Então, assim, Bassan, que é uma médica, se não me engano, canadense, descobre e coloca em trabalhos, né, que a sexualidade funciona distintos nos dois sexos, nos dois gêneros, né, Uhum. nos anos 2000. Então, assim, isso é ontem. É, E, pasme, a anatomia do clitóris em 2009. Então, assim, eu estava 2000. formando quando a gente entendeu que o clitóris não é só aquele botãozinho, né, que tem mais ali para dentro. Então, assim, a medicina, embora ela tenha evoluído muito, ela engatinha muito ainda quando ela fala de Muito na saúde saúde feminina, feminina. né? E também eu quero te perguntar uma coisa, porque assim, o homem, falando a grosso modo, ele tem só um hormônio. Por isso que fazer reposição hormonal em homem também acaba sendo mais fácil, porque ele praticamente tem só a testosterona, né? E a mulher não, a mulher já tem essa magia, esse ciclo feminino, nós É como somos se fosse uma cíclicas. poçãozinha que você É, coloca aqui, tira ali e vai. a gente tem estradiol, progesterona, testosterona. Então Terceiro. fala para mim, fala para quem nos assiste também, Uhum. sobre o impacto do estradiol, ou seja, o impacto desses hormônios femininos na saúde cardiovascular. Tá, assim, é o que a gente falou, né, durante várias fases da nossa vida, a gente tem essas oscilações hormonais, né. E o estrogênio a gente sabe que é um hormônio cardioprotetor, né. Quando a gente entra ali no período da menopausa, a gente tem uma queda desse estrogênio e a gente perde a cardioproteção. Não é uma proteção que você fala assim, "Ah, eu vou repor o estrogênio e por conta disso eu não vou ter um infarto AVC". Não, não é isso. A gente vai diminuir fatores de risco, A obesidade, por exemplo, obesidade, alterações de tireoide. alterações do colesterol, que é a base da doença, né. A gente vai diminuir resistência insulínica e a gente vai tratar as doenças, de base, né, que geram, que aumentam o risco de infarto e AVC, que são os desfechos, né, mais graves que a gente tem aí. Então, Então, só aí a gente já quebra um primeiro tabu, que é no sentido assim, eu vou fazer reposição hormonal, então a reposição hormonal me dá trombose, por exemplo, ou ela me a dá gente tem aumento da pressão arterial, ou a não, reposição não. hormonal engorda, porque eu lido muito com isso, as pessoas ainda acreditam muito Ainda nisso. acreditam nisso, né. Infelizmente não. O que a gente tem é que a reposição hormonal, a Bem gente sabe que feita. não é para todo mundo, ela precisa ser feita com um médico que saiba o que está fazendo, né. E ela precisa ser dividida em pacientes que podem utilizar e pacientes que não devem ser utilizados, né. E isso é um critério médico. Então a gente tem as contraindicações absolutas, a gente tem os pacientes que podem fazer uso dessa terapia de reposição hormonal, e tem aquele que é a grande maioria dos pacientes, que é aquele que é a individualização, né, Carol? A gente precisa individualizar nossos pacientes. Então, é sempre uma conversa. Eu gosto muito quando vem para mim o paciente que fala assim: olha, estou com indicação de terapia de reposição hormonal, solicito avaliação da paciente. Porque é uma decisão
em conjunto, Com né? certeza. Acima dos Inclusive, 40, eu mando todo mundo para uma avaliação, uma primeira precisa. avaliação Inclusive, cardiológica. é super importante mulheres acima de 40 anos fazerem uma avaliação cardiológica. E mulheres que. Todas as pessoas acima de 40 anos, inclusive. Mas, e mulheres que tiveram pré-eclâmpsias, alterações na gestação, essas mulheres têm maior risco de doenças cardiovasculares ao longo da vida. Pode aumentar em até 4 vezes o risco. É, e essas mulheres precisam vir ao cardiologista um pouco mais cedo, né? Precisa fazer um acompanhamento. E pessoas também que têm história familiar positiva, né? Então, eu tenho a minha mãe que é hipertensa, eu tenho Que minha tem mãe que tem colesterol colesterol alterado. alto, eu tenho o meu pai, eu tenho o meu irmão. Existem pessoas que chegam pra gente com sintomas graves já, e que a família toda já é uma família coronariopata. E aí, e nunca cuidou, por exemplo, do colesterol, que é uma coisa super tranquila da gente tratar, né? Então, essas mulheres precisam ser avaliadas, precisa ter um acompanhamento para a hora de chegar ali na menopausa, a gente falar, não, essa aqui, ela tá seguro, a gente pode fazer, ela tem indicação, isso vai te proteger. Elas precisam entender que isso vai melhorar a qualidade de vida, vai dar disposição, vai proteger a saúde cardiovascular, ela não vai ter ganho de peso, pelo contrário, a gente vai ter uma melhora no controle do peso, né? O que eu sempre falo para paciente é o seguinte: o potinho esvaziou, né? Então, vamos considerar aquelas que podem, né? Então, Uhum. assim, o potinho esvaziou. Então, eu tenho que encher esse potinho. E o que acontece, né? Nos anos 2000, a gente teve um grande estudo, que é o WHI, que é um estudo multicêntrico, muito esperado pela comunidade científica, que tinha o objetivo de avaliar o impacto, né, da reposição hormonal na vida das mulheres. Hoje, 25 anos depois, a gente A gente sabe consegue ver os erros, né? os erros, né? É. Mas ele ficou quase que tatuado na vida das Eu acho que mulheres. teve tanta repercussão ali na época que foi assustadora. Eu lembro da minha mãe falando: ai, eu vou Sabe fazer que igual a minha mãe, eu ele, não vou usar isso. ele foi capa da Times e ele no Brasil, né, as revistas que circulavam na época era Exame, era Isto É, então assim, ele foi capa, porque como ele era esperado pela comunidade científica, e também eu acho que a gente entra com outros vieses ali, que a gente, nos anos 2000, todo mundo começa a ter acesso muito grande, porque a gente vive uma revolução digital, então essa informação chegou muito rápida para todo mundo. E também, eu acho que o médico ficou com muito medo, porque é um momento também muito crítico da medicina, que é onde a gente vive a judicialização das coisas, né? Exatamente. Então, esse médico falou: eu não vou fazer reposição hormonal porque eu não tenho garantia E, e vai dar trombose, vai dar câncer, não vou fazer. hoje a gente consegue ser o médico do outro dia, né? A gente consegue ver retrospectivamente tudo que Mas a aconteceu e gente a tá gente falando, consegue falar: olha, a gente viu. A gente viu onde está o erro e consegue mas mudar assim, isso, né? né? Mas a gente tá falando de 25 anos atrás, Eu né? até brinco. Esses dias eu estava assistindo com o Pedro, né? A gente estava assistindo De Volta para o Futuro, Uhum. que era um filme muito, muito presente ali na década de 80 e 90. Então, assim, se eu tivesse condições de entrar no DeLorean, né? Voltar 25 anos atrás e dizer assim, não, olha, seleciona melhor essa mulher. Essa mulher não pode ser 60 a mais. Não pode ser 60 a mais. Essa mulher tem que ter alguns hábitos de vida iguais, porque colocou todo mundo no mesmo, Colocou todo mundo no mesmo no pacote, mesmo pacote, né? E ficou até difícil para a gente fazer outros estudos, né? Depois desse estudo em si, porque realmente impactou demais. Mas assim, eu acho que a gente tá tendo uma evolução e um olhar legal para isso, né? Não, eu acho que, E com assim, certeza. e agindo com segurança, sem exageros e colocando sempre a ciência em primeiro lugar, né? E o paciente em E o primeiro lugar também. paciente. Mas se eu pudesse entrar, eu ia voltar lá e ia falar pro E moço. fazer um podcast, né? Não, eu ia falar pro moço que fez a chamada, né? E dizer assim: olha, hormônio sintético da câncer e não todo hormônio, né? Porque Uhum. hoje, até assim, para trazer informação para quem nos escuta, na época desse estudo, nós usamos um estrogênio, né? Um estradiol da égua. Então, nós Uhum. tiramos, né, das éguas, trabalhamos em laboratório ele e colocamos nas mulheres. Hoje não, né? Hoje nós trabalhamos com um estradiol que a gente chama de isomolecular, né? E
para a sociedade a gente chama de bioidêntico. Bioidêntico, é. Então, assim, mais próximo do que aquele corpo está deixando de produzir. E eu também sempre falo, a mesma dose que trata é a dose que mata. Então, por isso que a gente esvaziou o potinho, a gente vai entender essa mulher de uma forma individualizada Uhum. para repor exatamente ali o quanto ela vem a precisar, né? E a gente tem muito medo, por exemplo, do câncer de mama, como a gente estava falando no começo, né? Mas se eu não faço a reposição hormonal e eu tenho chance de obesidade, por exemplo, eu tenho 30% mais de chance de ter câncer de mama. Então, olha que loucura, né? É. Então, a gente tem que desmistificar esse É que medo da reposição hormonal. nunca é sim ou não, né? Nunca é sim ou não, é sempre individualização de paciente, paciente por paciente, Não, e o né? estradiol é meu queridinho, sabe? Eu tenho muito apreço pelo estradiol, porque eu acho que ele está em tudo realmente, né? Ele está no nosso cabelo, ele está no nosso humor, ele está na nossa criatividade, ele está na nossa memória, né? Hoje a gente está falando muito também sobre o cérebro e a menopausa, né? E os impactos que a gente tem também da falta desse hormônio neurologicamente falando. Até já trouxe uma neurologista aqui para falar sobre, então você aí de casa, você que está nos assistindo, volta alguns episódios também e veja que eu trouxe também já uma neuro para falar sobre isso. Então, eu acho que essa mulher de hoje também, né, Tamires, e fala um pouco sobre isso, como é a tua prática no consultório. Eu acho que ela já também não está mais aceitando. Ela, Ela tá querendo entender mais. porque antes ela era aquela senhorinha que É aceitava, assim, agora gente, ela evoluiu, ela tem que um estar bem. é 1/3 da vida, né, que a gente vive na menopausa, É, aproximadamente. é. Gente, a gente tá falando da a hora que a mulher consegue curtir a vida dela. Ela já fez tudo. Ela já estudou, ela já trabalhou, ela já criou filho, ela falou assim: "Agora é eu, agora E sou aí eu". vem E essa aí bendita. vem a bendita da menopausa e dá, né, sudorese, perda de memória, sono inquieto. E aí, na diretriz, eles são bem enfáticos, assim, em dizer que tem indicação para quem tem sintomas, né, para melhora dos sintomas e para melhora da qualidade de vida, para diminuição, de fato, desse risco residual, né. Não, com certeza. E assim, essa mulher, se ela, né, a população hoje está durando 100 anos, a região onde a gente vive, né? Então, assim, hoje as senhorinhas estão aí 90, 100 anos. Então, como que eu quero viver, né, nesse período? Então, acaba tendo que partir para uma reposição É, mesmo, que vai proteger esse coração, vai proteger esse cérebro, vai proteger esses ossos, né? exatamente. Então, e quando eu decidi trazer você também, para desmistificar que a menopausa é um fim e é um fim reprodutivo e ela está só nos ovários. Ela não está nos ovários, Não. gente. Então, olha só, vejam como a ausência hormonal traz um impacto lá na saúde do nosso coração. Traz um impacto endotelial direto, né, endotelial que é ali das artérias, de dentro ali, né, e não só isso, um impacto metabólico, né, e que pra você que é leigo, o que é um impacto metabólico? É você comer a mesma coisa, fazer a mesma coisa e engordar. E quando engordar, engordar ali, ó, gordura Abdominal, visceral, visceral. abdominal ali. É você falar assim: "Mas, meu Deus, por que que meu colesterol mudou desse tanto?" É subir colesterol ruim, colesterol heterogênico e cair o colesterol bom. É resistência insulínica, então aumenta risco de diabetes. Isso é impacto metabólico. O tratamento disso é tratar a A condição fisiológica que está acontecendo, né? exatamente. E não só isso, eu falo que são as más companhias no coração. Eu falo: "Gente, vamos tirar as más Que é companhias". o cigarro, que é o É excesso de cigarro, álcool. não, e também tratando hábitos de vida, né, com isso que você falou, é excesso de álcool, é cigarro, é a banha do porco. Ô, Tamires, aproveitando, vamos desmistificar uma coisa aí que também é um assunto muito. Que às vezes a gente escuta que sim, às vezes na grande maioria das vezes a gente escuta que não. Então, assim, ó, a gente sabe que o excesso de álcool para mulher 40 a mais tem um impacto muito grande metabólico, né? E porque o álcool inflama. Uhum. Mas também eu venho de um momento, do pouco que eu estudei de cardiologia, né, ao longo da minha formação, porque a gente pincela tudo, depois a gente vai para uma formação específica.
Mas tem aquela questão da taça de vinho, que protege, não protege. O que que a sociedade hoje traz, a sociedade de A cardiologia orientação, traz? assim, se você não gosta de beber, você não precisa ingerir o álcool, o vinho, para ter Proteção proteção cardio... cardiovascular, tá? Isso. Mas assim, se é pensando em hábito, cara, eu tô ali tomando vinho, aquele é o meu momento, você pode tomar a taça de vinho. Mas Isso tem não vai te aquela que... fazer. Mas você não. O excesso. Então, o excesso do álcool, ele vai te fazer mal. Mas assim, também existe. Tem um limiar aí, Carol, é bem Mas aquele lance daquela complicado. uva que protege o É, colesterol, isso tem. existe? Isso é fato? Existe, é fato. Tem essa proteção, essa cardioproteção, mas não tá só no vinho, né? Então, assim, a gente sempre orienta o paciente a não gerar um hábito que possa ser nocivo. Mas se você for tomar o vinho, Comer a uva. coma uva, talvez. Mas se você for tomar o vinho, que seja para um momento de relaxar e para você ter esse prazer, esse bom momento, sabe? Para evitar. Porque o vinho leva o queijo. E se você fizer isso todo dia, aquele queijinho amarelo, aquele salaminho, aquele vinhozinho, isso vai gerando, né? Hábito você constrói bom ou ruim. Então, pode tomar, mas com moderação. Agora, o tabagismo, não. Esse, Esse esse não tem negociação, não esse é teve, não inegociável, teve. né? É inegociável. E outra coisa, assim, que é um dos pilares dentro da cardiologia que é inegociável é a atividade física. E é sobre isso que seria a minha próxima É. pergunta, né? O papel da alimentação e do sono a gente já conversou um pouco. Que tipo de exercício, porque é uma pergunta muito comum no consultório, que eu tenho que fazer para a mulher 40 mais para proteger o meu coração? A gente sempre fala em constância, tá? Então, assim, é melhor você ter constância do que uma intensidade sem constância, tá? Perfeito. Então, assim, a gente fala atualmente o número mágico é 150 minutos semanais para atividades físicas moderadas e 75 Não é muito, né? não é muito, gente. Eu falo para minhas pacientes, falo, gente, vocês acham que eu gosto? Eu não gosto, mas às vezes eu coloco uma série lá e vai, Mas eu também não sabe? gosto de pagar boleto, tem que pagar. Exatamente. Eu falei, se eu não pagar É vida energia, adulta. vai ter. Se eu não pagar energia, não vai ter energia, né? Então é isso. A gente precisa, é necessário, né? E 75 minutos para atividades de alto impacto. E assim, a diretriz coloca, inclusive, que precisa ser uma atividade prazerosa. Pensando nessa coisa da mulher, Por isso que sabe? aquela que vai de bike para o trabalho não serve, né? Porque Não isso também é uma serve. pergunta, é algo que eu escuto muito. Ai, doutora, eu não pratico, mas eu vou de bike para o trabalho, vou buscar meu filho na escola de bike. Tudo bem, melhor do que É nada. melhor do que nada, porque você está se movimentando, Mas né? também não é o ideal, né? Não é o É o que você coloca ideal. intenção Você tem que naquilo. colocar. E não só isso. Por exemplo, você vai de bike, mas você não parou, porque às vezes você vai, você para, você levanta. Você não tá fazendo um exercício constante, igual se você vai caminhar e fala, daqui eu vou chegar lá, entendeu? Ou daqui eu vou fazer o meu box, entendeu? Às vezes você para, pega o refrigerante, pega não sei o quê, volta, vai andar de novo. Isso não é atividade, isso é um momento de lazer, né? Entendi. E sabe que eu estava falando há poucas semanas para um grupo de mulheres e eu falei o seguinte, né? Na pandemia, as academias estavam fechadas, certo? Uhum. Então, nós tivemos que nos exercitar. Então, um monte de gente pegou um cabo de vassoura, colocou 2 quilinhos de De arroz. arroz em cada lado e fez. E por que que agora não? Né? Embora a pandemia também nos trouxe, né? Fala um pouquinho sobre Uma isso, Tamires. Tu acha autorreflexão. que ela nos trouxe essa reflexão de cuidar mais da saúde do que da doença? Eu O que que você notei, acha? eu notei algumas verdades e alguns mitos. Então a gente teve o lado bom e o lado ruim da Como pandemia, tudo. como tudo, né? A verdade é que eu percebi nos pacientes a noção de finitude, que é muito pouco dita, principalmente nos plantões. Então a gente tem a percepção assim, um idoso policomórbido que chega assim, no estado, ali num borderline, você não sabe, você sabe que pode piorar.
que eu tinha a percepção antes era que as pessoas falavam: "Faz tudo", e hoje, eu acho que com a questão lá da intubação e do sofrimento, eu vejo os pacientes falando: "Ai, doutora, olha, Um respeito maior ao cuidado dá paliativo, conforto". né. Uhum. E aí a noção de que existe o cuidado paliativo, eu acho que é muito forte no que eu percebi, tá. Em relação à saúde cardiovascular, teve um impacto positivo que as pessoas perceberam que, algumas doenças são doenças de fato. Então, quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala Não é de só não é só estética. estética, quando a gente fala de hipertensão, não é só pressão alta. Então, como as pessoas viram que, muitas pessoas tinham um impacto maior ali com essas doenças na pandemia, a gente teve um desfecho desfavorável, as pessoas Uhum. conseguiram Opa, notar que: "Nossa, isso aqui é doença, isso aqui não é só um, né, é só meu tipo de vida, né, meu estilo de vida". E o lado negativo disso tudo foi a questão das vacinas, né. É um tabu muito grande que a gente tenta quebrar o tempo inteiro, porque eu falo para os pacientes, falo: "Gente, a doença, a miocardite causada pelo Covid é muito maior do que o que a gente teve em vacinas, e a miocardite é uma doença que, apesar de não ser prevalente, sempre existiu e é uma doença ou horrorosa. seja, é da condição do vírus e Do não da condição da vírus e vacina. não da condição da vacina. E assim, e não é só o vírus do Covid, né. E essa sequela pode ter ficado, eu posso ter pego o Covid lá em 2020, agora eu desenvolver uma miocardite que pode estar um pouco relacionada ao Covid, ou não? Não chega a ser, não chega a ser diretamente relacionado. Geralmente, quando a gente fala de miocardite, a gente tem ali uma evolução no período mais curto ali, né. Mas, a pessoa que teve miocardite, às vezes que não foi, por exemplo, diagnosticada, ela pode ter de novo, entendeu. Entendi, entendi. Então, às vezes, a pessoa ficou mais cansada ali, e a gente tem, miocardite que pode ser mais grave, que precisa de internação, mas quantas pessoas, sente-se cansada, sente-se, Fadigada, disposta. fadigada e acha que não é nada, que é só da gripe, enfim. Sabe, Tamires, que eu tenho uma história, acho que como muitas pessoas em relação à pandemia, né? Então, o meu pai apresentou um quadro de Covid ali na casa dos 2021, mais ou menos, né? 2021, então bem no auge da pandemia, no que a gente chama de segundo ciclo ali, né? A gente teve aquele Uhum. primeiro, depois deu uma acalmada, depois de novo. E meu pai, assim, hipertenso, obeso e bem, naquela característica do só vou ao médico se eu tô morrendo. Meu pai, na verdade, tinha verdadeiro pavor de ir ao médico. Uhum. Então, quando eu cheguei na minha cidade, eu cheguei pronta para vê-lo, entubado. E sem saber qual seria o prognóstico daquilo tudo. Meu pai teve quase 90, mais de 90% do Nossa, pulmão sinto comprometido. muito. E, enfim, não vou me alongar aqui. Ele acabou não indo, acho que quase que como um milagre, não foi para intubação, mas Uhum. ele, né, acabou evoluindo. A gente estava entendendo um pouco mais do vírus, então Conseguiram ele já fazer tinha recebido, acho VMI. que uma ou duas doses, Uhum. e também ele usou o CPAP, então Uhum. acabou, né, ficando e saindo bem. Enfim, mas não fazia muito que eu tinha lido um livro que foi muito significativo para mim, então eu li ele um pouco antes do ocorrido com meu pai, que eu acho que também nada acontece por acaso, então eu já vou dar aqui uma dica. Eu acho que eu já falei dele aqui, mas eu repito. Quando a gente estava falando alguns minutos atrás sobre cuidados paliativos, cuidar de cuidados paliativos não é ajudar alguém a morrer, é Não. dar assistência a quem está num momento de finitude. É da qualidade do jeito que você prepara para nascer, preparar para Exato. falecer, né. Então não fazia É. muito que eu tinha lido um livro que para mim é a grande médica e a grande precursora, né, no Brasil. Eu sou realmente muito fã da Ana Cláudia Arantes, Ana Cláudia. que é uma médica da USP, especialista em cuidados paliativos e defende muito a paliatividade, que a gente chama, né, Uhum. no nosso país. Então não fazia muito que eu tinha lido esse livro, então eu vou deixar aqui a dica para as pessoas, né? Já que nós acabamos, ó, isso não estava no script, Não tá, gente? estava. Mas já que a gente acabou indo por esse caminho, então fica a minha dica aí, para quem não leu ainda, leia. Eh, Gente, até esqueci agora o nome do livro, meu Deus, me ajuda.
Gente, a morte é um dia que vale a pena viver. Olha a Ah, memória da eu mulher já 40 a mais. eu Então, a já morte é vi um sobre dia. recomendações É. desse livro. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Arantes, então, uma médica e escritora incrível, tá? Da USP, que fala sobre o respeito que a gente tem que ter, né? Sobre os cuidados paliativos. E eu li bem próximo ali de toda a situação que eu vivi com meu pai. Então, fica a minha dica aí. E ela não fala sobre morte como as pessoas acreditam, viu, Tamires? Ela fala sobre as escolhas que a gente faz ao longo da vida, que a morte é, né, para todo É mundo. um momento, Então, né? É um momento mas como a doloroso, mas gente quer precisa viver viver. até É melhor chegar. viver da melhor maneira possível, né? Exato. Então, é para isso que a gente está aqui falando sobre saúde, falando Saúde. sobre prevenção. É. E, Tamires, aproveitando também, algo que eu escuto muito no consultório, então eu tenho duas perguntas que estão aqui que eu não posso me esquecer. Uma primeiro é, doutor, o que que é importante no meu check-up? Tá? Essa é uma pergunta que eu ainda escuto muito, né? Quais são os exames ali que não podem faltar? Então, falando nessa Mulher Saúde Mais, saúde da Mulher 40 mais, eu mando todas para o cardiologista para fazer pelo menos uma rotina, eletro, eco, um teste de esteira, esforço, enfim, Uhum. o que o cardio vai definir. Mas fala um pouquinho sobre isso. A avaliação é muito individualizada, né? Tá. É, mas assim, o perfil metabólico desse paciente ele precisa obrigatoriamente ser conhecido. Então, O mínimo. o mínimo, colesterol, função renal, função tiroidiana, função hepática. Assim, o laboratório, a gente precisa de um laboratório conciso ali, né? Para a gente até calcular o risco cardiovascular dessa mulher. Perfeito. Entendeu? Que a gente já tem calculadoras de risco que a gente consegue ter a noção a partir do laboratório e de outros exames também. A avaliação de isquemia eu acho muito importante. O teste de esforço, por exemplo, é uma boa opção. Mas nem sempre é a melhor opção, por exemplo, para a mulher. Porque a gente tem muito falso positivo, ou às vezes um falso negativo, entendeu? Então A a gente gente. acha que é, mas não é, ou aquela a gente hipervaloriza e não é nada. Exatamente. Enfim. Então, assim, vale a pena, sim, porque a gente precisa, né? A gente consegue ver a capacidade funcional da mulher ali, em alguns casos mais graves, a gente consegue ter diagnóstico. Mas a avaliação de isquemia não é só isso, né? A gente pode ter cintilografia, a gente tem um ecoestresse. Em alguns casos, uma mulher que chega com uma dor, uma paciente de risco intermediário, por exemplo, com uma dor atípica. Eu gosto, e é indicado, assim, as diretrizes falam muito sobre angiotoma de coronárias com score de cálcio, para a gente avaliar. A gente é muito boa para avaliação preditiva negativa, entendeu? Então, se não tem lesão, a gente está segura em relação à doença coronariopatia, né? Se tem alguma coisa, talvez a gente tenha que lançar a mão de outros exames para a gente ver se essa dor... Exatamente, se essa dor é uma dor isquêmica, né? Ultrassom de abdômen eu acho essencial. Cada vez mais estamos falando mais sobre a esteatose hepática. E os impactos na E dos saúde. impactos na saúde. E sobre, assim... O fígado mostra pra gente quem que vai infartar, né? Tem muito disso. A gente sabe que a doença... E que grau leve a gente muda com hábitos de vida. A gente parece que fica o ratinho que tá sempre falando a mesma coisa aqui, né? A roda do ratinho. E assim, uma coisa que não é tão divulgada, né? Que hoje em dia a gente fala mais, mas que os pacientes não sabem, é que o paciente que desenvolveu esteatohepatite, ele tem um risco cardiovascular muito aumentado, 60% desses pacientes, quase 70% desses pacientes, morrem por causas cardiovasculares. Entendeu? Então, não é esteatose hepática leve, gente. Tá. A leve a gente muda gente facinho. leve, mas assim, é importante essa avaliação metabólica. Cada vez mais a gente está falando sobre isso. Medidas de pressão. Pessoas, mulheres, homens, adolescentes, todos. Olha só, essa vai rolar um corte bem bonito pra gente colocar. Vai, fala, Tamires, pra essa mulherada. Sua pressão, por favor. Pelo menos 1, 2 vezes por ano. Você só pode... isso? Nossa, tá bom. Não é difícil. Não, mas ela já as tem pessoas que... não fazem nem isso, Ela já tem que vir em mim pelo menos uma vez ao ano. Eu já vou medir. Exatamente, mas você sabia que existe
um estudo, mas uma correlação realizada ali, que muitos especialistas não aferem a pressão do seu paciente. Chega no consultório, o paciente passa em vários e não tem a medida da pressão realizada ali em consultório. Então, assim, Bizarro, né? bizarro, né? Mas é porque a gente segmentou, né? Segmentou demais. Aí, segmentou. tipo, não, eu sou do olho. Tipo, não preciso ver a pressão, eu sou, sabe? Mas Então, e a pressão ocular, aumento de pressão arterial, que pode levar a uma pressão ocular e glaucoma, né? e a Não, gente já enfim. está falando de um contexto cultural também, e do estrangulamento da classe médica Mas também, é que a por gente tem que isso colocar também isso, que a né? medicina vem tanto com essa visão Visão mais integrativa, né? integrativa, né? Outra coisa, o esfigmo. Podem comprar o esfigmo digital de braço. É validado o de punho, não tem medidas tão adequadas. Então, Mas posso o deixar de minha braço avó usar? pode deixar o de Tá, braço. tá Pode, bom. as medidas são mais fiéis. A pessoa pode fazer a aferição de pressão, por exemplo, na hora que acorda, na hora que vai dormir. Depois do café? Depois do café, tem que esperar 30 minutos. Tá. Tá? Depois da E atividade depois de física, 30 minutos. 60, Isso não 60 mu- minutos. Isso não mudou, tá Isso bom. não mudou. Então, é importante que a gente tenha noção dos nossos números. Conheça os seus números, mulheres. Conheça seu peso, não tenha medo da balança. Conheça qual a sua pressão. Conheça qual colesterol que você tem elevado. Eu tenho colesterol alto. Qual? O colesterol LDL? Meu LDL é de tanto. Se você conseguir gravar, eu vou ficar bem feliz. A gente grava endereço, por que a gente não grava nossos números? Ô, Tamires, e me diz uma coisa, que também escuto muito, tá? Toda dor no peito é sinal de infarto? A gente vive esse mundo louco lá fora, né? Então, as pessoas estão muito ansiosas. Nós vivemos em um país que, se eu não me engano, é o segundo país mais ansioso do mundo, se não o primeiro, né? Enfim. Como é que a gente rastreia isso? Se você pudesse me dizer assim, na minha prática, eu tô lá no plantão, quantas de cada 10 que chegam com dor no peito, quantas é ansiedade, quantas é de fato um infarto? Então, É difícil, né? difícil, mas é inclusive colocado em orientações, todos os guidelines. A mulher tem dor atípica. E assim, É mais fácil descobrir, então, um infarto de uma mulher do que de um é homem? mais difícil. É mais difícil? É mais difícil. Ai, meu Deus. A mulher tem dor atípica, muitas vezes confundida como ansiedade. Ou ela tem dor no estômago, né? Então, assim, a mulher ela pode ter uma fadiga, é muito sutil. É uma fadiga, é um cansaço, é uma palpitação, é uma dificuldade de subir uma escada. E começa, começou ontem, eu tô com uma dorzinha no meu estômago, começou ontem. Gente, mulher, vá para o pronto atendimento. Até dor nas costas. Até dor nas costas, entendeu? Porque a dor da mulher é atípica, não é aquela, nem sempre a mulher tem aquela dor no peito com sensação de opressão, que vai para o braço, que vai para as costas. Às vezes é só uma fadiga, uma palpitação. Às vezes é só uma sudorese profusa, com uma suor frio, a pessoa fica pálida e tem cansaço, e tem uma dorzinha discreta. E é muito comum as mulheres subestimarem suas dores, né? Então, não, é que eu dormi. Não, que eu preciso fazer almoço. E aí, o que a gente tem, inclusive, de dados, é que as mulheres demoram mais para procurar o pronto atendimento. E isso gera maior risco para essas mulheres, quando ela sente a dor. Você diria que elas são mais cuidadosas que os homens e procuram mais o médico na sua rotina anual? Mas para ir para o plantão, quando ela tem alguma coisa, é mais Ela difícil. é mais resistente. E o homem é o contrário. Exato. Ele já não vai fazer os exames, mas Só que qualquer dorzinha ele vai. zarpa. Ele Tá. vai, entendeu? E como não é uma dor muito Clássica. conhecida, Uhum. é muito facilmente confundida com ansiedade, cansaço, dormir mal. E a gente prefere ser acordado no plantão e ser só uma crise de ansiedade. Não tô aqui também diminuindo, tá, pessoal? A crise de ansiedade. Sim. Nós sabemos que é difícil, é uma doença também, ela tem CID, né? Então, não tô aqui. Mas, assim, ela não vai morrer abruptamente disso, como no caso de um infarto. Então, a gente prefere ser acordado e ser ansiedade. Meu Deus, pelo do amor que de Deus, me manda um infarto que deixou me manda passar. um direct se tiver sentindo. Vamos resolver. A gente prefere sempre ser acordada. Se você, assim, foi atendido e você teve suas dúvidas, procure um cardiologista.
o cardiologista ele vai saber te orientar, vai poder diferenciar isso ou não. Eu, particularmente, quando uma pessoa tem um risco intermediário, até que me prove o contrário, eu vejo muito, né, Carol? Uhum. A Então, tua amostra é claro, mas maior, né? a minha realidade é outra, né? A Aham. gente trabalha num local Num que grande tem onde eu centro. Aham. tomo ali à disposição, na urgência. Então, pra gente ir ali na Peca Unimed pelo é muito excesso mais do que fácil. pela Eu falta, peco né? pelo excesso. Uhum. Mas, por exemplo, uma dor que me deixa dúvida, um risco cardiovascular alto, ela vai pro cateterismo. Ai, Uhum. doutora, mas eu prefiro saber que você não tem nada do que depois eu, sabe? Uhum. Eu prefiro Uhum. por você. Já teve casos que. Não tinha nada. E teve casos que Sim, foram. mas assim, teve, por exemplo, uma paciente de 40 anos. Esse caso foi muito emblemático pra mim, porque eu tava chegando no hospital na hora. Ela tinha 40 anos, ela tinha tido uma dor torácica. No dia anterior, tinha procurado pronto atendimento ali na região dela. E ela chegou fadigada, Uhum. pálida, sudoreica, referindo dor no peito. E aí fizeram um eletro e me passaram assim: Tamires, é uma crise de ansiedade. Nítida é uma crise de ansiedade. Mas eu fiz um eletro para tirar as dúvidas. Era um infarto com supra. Ela foi direto pro cateterismo. Infarto com supra, gente, é o tipo de infarto que a gente tem que agir rapidamente, Rapidamente. mandar para hemodinâmica, se a gente tiver hemodinâmica à disposição, ou trombolizar o paciente, que é derreter ali a lesãozinha com medicação. Mas assim, claro, a paciente estava ansiosa? Claro, ela estava ansiosa. Ela estava sentindo dor no Ela estava com peito, dor. Uhum. né? Uma dor forte. Ela tinha história familiar positiva. Ela não tinha nenhuma doença cardiovascular conhecida. Assim, ela não tinha conhecimento de níveis de colesterol. Ela falou que ela não tinha pressão alta, mas ela tinha pai, ela tinha irmão, todo mundo que já tinha infartado. Que coisa. Então, assim, é difícil diferenciar. Claro que quando tem, assim, características, movimento dependente, né? A Uhum. gente Aí consegue a gente vai. diferenciar, né? Sim. Mas E como é que a Tamires faz para dar conta de cuidar do coração dos outros, cuidar da casa, cuidar do Ricardo, vamos dizer assim, né? Cuidar do marido, cuidar dos pequenos e também praticar o seu autocuidado, né? Então, assim, ser mãe, ser filha, ser esposa, ser médica é, é é desafiador. desafiador. Mas assim, eu fui me colocando certas regras, assim, sabe? Coisas inegociáveis para ti. É, Uhum. coisas inegociáveis, assim. Existem alguns momentos que eu sou dos meus filhos. Uhum. Sabe, e é só deles. Eu sou da minha família, é só deles. Vira a chave, Vira a aí entra a chave médica. e eu aviso os pacientes: "Olha, eh, vou estar viajando, Uhum. qualquer emergência a gente tem o pronto atendimento, tem equipe lá, os colegas precisarem entrem em cuidado". Porque às vezes a gente fazer tudo isso é complicado, mas assim, a gente está inserido nisso. Então eu faço na minha vida, houve momentos que eu não tive tempo de pensar em nada, eu tive que agir. E agora eu tô no momento que eu tenho que programar o que eu vou fazer para eu poder ter essa qualidade que eu tanto quero, né? Não tá do jeito que eu quero ainda, mas Você tá no tudo que eu tô processo. programando é para chegar lá. Então, assim, eu falo que não dá, a gente tem. Eu fiquei grávida na residência, né, Carol? Eu te contei. Então, assim, para mim era um momento. Era o auge da minha vida profissional, estresse, Não, auge do preparo para a plantão e vida de profissional preparo. ainda. Preparo, né? Não é nem o auge do estresse ali do Sim. negócio, né? E de repente eu tava com o bebê e eu falei, meu Deus, fui entender que eu tava grávida, assim, né? Quanto tempo depois que você, né, começa a sentir aquilo. Então, assim, somos várias e somos uma só, mas eu acho que tudo Adorei vai essa frase. Adorei. mas tudo vai da maneira que as prioridades. Então, hoje eu coloco a minha prioridade nisso, amanhã eu coloco naquilo, amanhã eu coloco daquilo, e a gente vai levando ali conforme dá. E rede de apoio, né? Uhum.
Eu tenho uma rede Beijo, de apoio. Thay. Beijo, pai, beijo, mãe, beijo, sogra, beijo, cunhada, beijo, pai, beijo, Mônica, babá. Beijo, amigos. Um beijo para todo Beijo para mundo. todos, porque eu tenho uma rede de apoio Incrível. fundamental. Mas sabe que as índias, por exemplo, elas não criam os filhos sozinhos, né? Elas criam na comunidade. É essa bobagem que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? Exatamente, é. E assim, eu falo que eu divido meus filhos, mas eu divido o amor deles. Meus filhos têm várias possibilidades de. Eles sabem, O amor sente que o amor. multiplica também. Exatamente, eles sabem o que é a casa da tia, eles curtem a casa da tia, eles curtem a casa da avó, eles curtem a casa do amigo. Então, isso pra mim é muito bom. Eu quero que eles vivam isso também, né? Uhum. E aí, lá em casa, é muita cardiologia também, né? O Ricardo é meu up to date. E vocês trazem muito? Trazem, Trazem a muito. gente- Vocês discutem muito a A gente, cardiologia a em gente casa? estuda muito junto. Legal. A gente discute casos, assim, então, às vezes, alguma dúvida. Eles dão plantão juntos, gente. A gente faz Tão plantão fofo. junto, é muito bom. Eu adoro trabalhar com meu marido. Desde quando a gente começou a namorar, a gente trabalha junto e a gente tenta pegar horários junto. E é como se eu tivesse uma segurança. Ai, ele tá aqui, tá tudo bem. O bem tá. O bem O tá bem junto. tá aqui, exatamente. O bem tá aqui comigo. E aí a gente, eu acho que raciocina junto. Nossa trajetória é muito única, e né? muito Quando a gente integrada, foi muito- estudar para a prova de título, a gente estudava junto ali, era acordando cedo e até mais tarde, Um fizemos a levantando o prova e um levantando o outro. Então, eu acho que isso facilita muito. Eu acho que é por isso que a gente consegue, né? Ser presente em tantos lugares. Eu consigo estar aqui, por exemplo, hoje com você, e a gente consegue discutir, consegue parar, estudar um pouquinho depois do plantão e antes do plantão, e separar um momento para estudar, e separar um momento para cuidar de mim. Acho Maravilha. que é bem Maravilha. legal. E se você pudesse, Tamires, dar um recado para quem tá lá te assistindo, com essa mulher multitarefas aí, né? Não sei, passa uma mensagem aí, final aí, do que você queira que esteja no seu coração, para somar, para que talvez essa mulher que esteja tenha algum insight, né, positivo, ou o momento que ela tá de dificuldade, ela fala, não, olha só, eu posso tudo desde que tô bem Eu acho que se você organizadinho. quiser ser multitarefa, seja, né? Eu acho que é uma escolha, que para cada escolha é uma renúncia. Eu acho que muitas das nossas dores está sendo porque a gente está tendo que renunciar o tempo inteiro, porque a gente tem muita escolha. Mas a vida é assim, Mas né? a vida é isso, né? Uhum. Então, só que assim, no cada escolha uma renúncia, eu acho que é importante você, mulher, escolher qual dor que você quer sentir, como o cardiologista falando, né? Então, assim, A dor da saúde, a dor da a dor da atividade saúde física, ou a dor da doença. da doença, né? Uhum. Então, a dor da saúde é a dor da disciplina, é a dor de ter que comer direito, ter que fazer atividade física, ter que tomar o remédio e acreditar. Assim, se você teve dúvidas com o profissional que você está se consultando, procure outro e tenta ver se é a mesma coisa, pesquise em locais que sejam confiáveis, né? Mas pesquise sobre a sua saúde, trate suas Seja inquieta, doenças, né? Seja inquieta, trate suas doenças, não negligencie. Ai, não é nada. Ai, não, eu não quero nem saber. Não aceitam, é só isso. Né? Entendeu? Eu acho que isso escolha qual dor você quer sentir, assim, porque quando a gente tem escolhas sábias, a gente vai ter um desfecho muito melhor, né? Maravilha. E para você que nos assiste aí, gente, maravilhoso. Eu fiquei emocionada em alguns momentos. Não sei nem como é que eu vou terminar. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Tamires, a disponibilidade do teu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Dizer que o espaço aqui está sempre aberto para sempre que você quiser voltar com essa tua leveza, com essa tua alegria, com esse teu carinho. Eu fico imaginando as senhorinhas, que vão contigo no plantão. Espero que elas encontrem sempre uma Tamires com esse olhar tão genuíno, tão acolhedor e tão único que você tem. Você é muito especial. Obrigada.
É um prazer enorme compartilhar esse e também a sua história de vida, a nossa história de vida que se aproxima com os filhos, né? E então, assim, os filhos são realmente mágicos porque eles podem realmente Eles geram laços, né? agregar e trazer É, pessoas muito maravilhosas e mesas certas para a gente sentar também. Então, eu me emociono eu muito porque também. eu tenho muito carinho, como eu sempre falo, por esse projeto, por esse podcast. Eu não faço ele por ego, eu não faço ele porque é bonito, eu faço ele porque eu acredito ainda na minha É essência, na minha propósito, né? verdade, no meu propósito. Então, eu gosto sempre de trazer aqui um pedacinho do que eu sou lá no meu dia a dia no consultório. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter vindo. E agradeço também muito a você que está aí do outro lado e que nos escuta. Eu realmente me emociono, é de Eu me verdade. emociono também. E também agradecer a todo mundo que, quando vem aqui, também acredita em mim, né? Também nunca falei isso, acho que publicamente em nenhum podcast, mas também agradeço ao Bruno, porque ele também compra as minhas Para loucuras, toda né? pessoa de sucesso tem alguém que tá parando, né? Então, assim, ele também é um médico, também tem os afazeres dele, também tá lá pegando o Pedro agora. Então, assim, Bruno, também agradeço muito de coração a caminhada que a gente tem aí nesses 15 anos que nós estamos celebrando juntos. Então, eu acho que é justamente isso que você falou, né? Eu acho que não tem um para cima, um para baixo, é sempre um caminhar Um caminhar. junto. Então, agradeço. E agradeço mais uma vez você que está aí do outro lado. Então, se esse podcast fez sentido para você, curte, compartilha, encaminha para alguém que também precisa saber essa história, que também precisa ouvir sobre isso, sobre esse assunto, que pode sair aí uma série de insights. Então, acompanha a mim, a Tamires, também nas suas redes sociais. E né, o podcast fica lá também no Spotify, no YouTube, para você assistir quantas vezes também você quiser. Então, muito, muito, muito obrigada e até o nosso próximo episódio de mais um Conversa Leal. Beijo para vocês. Tchau. Tchau. Obrigada, Tamires. Obrigada a você, Carol. Obrigada.